Vamos lá? Você está feliz ainda? Abre a sua Bíblia comigo em João 15. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração hoje. Na verdade, eu quero criar um ramo dentro do que eu preguei domingo aqui. Algumas pessoas no final do culto passado conversaram comigo. E olha só como é bom ser igreja, porque eu preguei sobre novo tempo, sobre novas estações, sobre transições necessárias que nós precisamos passar. E quais os princípios que Deus valoriza durante essa transição, né? Mas existem pessoas que estão destinadas nessa ocasião a passarem por uma temporada de poda. E algumas pessoas no final do culto falaram: pastor, eu realmente estou... Eu fiz uma citação, amém? Qual citação que eu fiz? De Josué 5, versículo 11, quando Deus cessa o maná. Eles estavam ali em Gilgal, perto das colinas de Jericó, e em seguida iria desfrutar o quê? Qual era a promessa? Alguém lembra? Frutos da terra. E qual é o nome do lugar? Para ver se vocês estão ligados. Canaã, muito bem, Canaã. E essa terra havia uma promessa que emanava leite, mel, era farta, produzia muito bem. E eles estavam perto ali. E se Moisés, quando ele morre e Josué assume, e Josué fica temeroso, e Josué, ele está entre a promessa e entre ali o Jordão, ele está diante da promessa, ele está a algum passo da promessa, com certeza o coração dele fica ali um pouco tenebroso da situação, o povo também, só que Deus faz um tudo ou nada. Sabe aquele empurrãozinho assim, ó? Quando você vai ou não intensificar a sua vida com Deus? Será que eu entrego a minha vida para Deus? Aí tem gente que é mais comedido, né? Entrega em partes. Mas nesse caso, antes de chegar na promessa, antes de chegar na terra, sabe o que Deus faz? Deus cessa o maná. E não dá para o povo falar assim: eu vou voltar ou para o deserto, ou para o Egito, ou para o Jordão. Lá eu tenho uma dependência, tem o pão que o Senhor manda, tem o maná, eu vou viver, tem as codornizes, eu vou viver disso. Deus não deixa isso. Sabe por quê? Porque quando Deus inaugura uma nova estação, esquece, meu amigo. Ou você vai ou você vai. Porque você vai patinar se você não der o passo. É como se Deus falasse assim, ó: acabou o maná. E aí no versículo 12 em seguida fala: agora vocês vão plantar. Vocês vão? O que Deus está fazendo? Acabou o leitinho, acabou o pãozinho, acabou agora o momento de vocês serem totalmente dependentes. Agora vocês vão entrar numa fase de responsabilidade. É como se Deus falasse assim: eu estou maturando a tua promessa agora. Agora depende de você. Não no sentido que nós não dependemos do Senhor para produzir. Não, hoje nós vamos falar que nós dependemos do Senhor. Mas no sentido de que agora você está se responsabilizando pelo pão diário. Tua caminhada com Deus também depende do que você alimenta. Então Deus cessa o maná, dando um empurrãozinho e fala: agora é Canaã. Não tem mais Jordão, não tem mais Egito, não tem mais deserto, é Canaã. É como se Deus fechasse a janela do passado e falasse: agora é só um novo tempo. Deus fez uma poda. E eu acredito que nós estamos iniciando nesse primeiro mês, uma temporada de poda, uma ocasião de poda. E a poda, ela é muito importante. Quando o agricultor ele vai fazer uma poda, ele precisa observar o que está dando fruto, observar o galho, a folha seca ou o que estiver podre. Por que é necessário a poda? No sentido do que tem de ruim para arrancar, e no sentido que já tem de bom, porque
quando o agricultor vai fazer a poda, ele tira o que é ruim, o que está podre, mas aquilo que está crescendo desordenadamente, também, se na avaliação dele isso precisa ser tirado, o que ele vai fazer? Ele vai retirar. Porque a seiva, né, que nós podemos chamar da vitamina, aquilo que realmente chega para produzir o fruto, a essência disso, ela precisa ser direcionada para onde o agricultor Deus quer. E talvez você esteja produzindo fruto, mas talvez você esteja direcionando para o lugar que o Senhor não espera, que o Senhor não quer, e que o Senhor já trocou de ciclo, mas talvez você ainda está na página antiga. Faz sentido? É importante nós olharmos hoje, falar para o agricultor: tem alguma coisa que o Senhor está podando, e eu preciso ter atenção para me render, e eu preciso ter atenção para entrar em cadência, para entrar, sabe, na maré daquilo que Deus está fazendo. Então o agricultor, ele sempre vai observar o que não está de bom nos frutos, mas também ele poda quem está frutificando, só que na direção errada, no lugar errado, parafraseando, no momento que não é para fazer. Segue comigo, João 15, deixa Deus falar com você hoje, e Deus há de falar. João 15, verso 1. Gente, eu acho que nesses 8 dias aqui, eu acho que uns 3 pregadores abriram esse texto, né? As escrituras, elas são inesgotáveis. Cada versículo tem mais vida do que qualquer outra coisa. Irmão, se um dia você ficar preso, trancafiado, você for pregar o evangelho no Sudão, e você for preso lá, eu espero que reste a você uma folha da Bíblia do que trocentos mil livros. Porque o que contém de vida nesse livro, nessas escrituras, está acima, suplanta e sobressai qualquer coisa dessa terra. Qualquer coisa dessa terra. Qualquer missionário que já tenha passado pela Coreia, ou que vive na Coreia, que faz cultos de forma subterrânea, sem poder fazer barulho, sem poder dar pulo ou gritar como nós fizemos hoje aqui, eles preferem ter uma folha, um versículo, um entendimento sobre isso, do que qualquer informação ou tecnologia que essa terra pode oferecer. Então o que você vai ler é palavras de vida, e é palavras que Jesus está dizendo. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que produz fruto, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Verso 3: quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Aqui é um fundamento doutrinário poderosíssimo. Limpeza, santificação, pureza se dá pela palavra, e nenhuma outra coisa nessa terra. Não tem nada que possa fazer você se santificar, a não ser aquilo que a palavra permeia dentro de você. Mas olha só, nesse texto aqui, Jesus está falando que Ele é a videira verdadeira e o Pai o agricultor. E Ele começa falando assim: olha, quando tem algo que não está dando fruto, e isso é muito curioso e ao mesmo tempo intrigante, existem pessoas que estão na videira e não produzem fruto? Existe? Existe. Da mesma maneira que existem pessoas que vêm culto após culto e não produz fruto algum. E gente, isso tem um prazo de validade, ok? Porque você está tendo uma oportunidade de conhecer a palavra, conhecer as escrituras. Você está tendo a oportunidade de estar à videira. Você não está diante de qualquer coisa, você não está diante de qualquer árvore, mas está falando que Ele é a videira verdadeira, ou seja, a verdadeira e mais poderosa árvore espiritual, linhagem, raiz espiritual, que é Jesus. Quem se achega nele e permanece, como diz o texto, é inevitável, ele vai produzir fruto. Só que essa pessoa, ela não aproveita da pessoa de Jesus na videira, ela não vai produzir. E é questão de tempo
para que ela perca essa oportunidade e ela seja cortada. E nós podemos tirar isso de muitos sentidos. Você pode se afastar da casa do Senhor. Você pode morrer e ir ao inferno. Você pode, quando vier o arrebatamento como cantamos, você pode não subir. Porque talvez você teve a oportunidade de estar na videira, mas não produziu fruto da pessoa da videira, que é Jesus. E gente, nada nessa terra pode produzir o que você nasceu para fazer. Estar nele, estar em Jesus. A Bíblia diz em Deuteronômio que o órfão ou o bastardo, depende da versão, ele não habita na congregação do justo. Ô Micael, Deus está rejeitando o órfão? Deus está rejeitando o bastardo? Não. Quer dizer que essa pessoa ela tem uma perseguição espiritual tão grande sobre a sua vida, que ela não consegue se firmar. Mas quem está na videira, além de ter Jesus, tem o agricultor, tem o pai. Portanto, é dissipado qualquer esfera de orfandade e qualquer esfera de bastardia. E essa pessoa consegue ficar na videira. Ela tem a sua vida fincada na videira. Mas quem não se firma e não tem a intenção de produzir fruto em Jesus, essa pessoa é questão de tempo para que ela seja cortada. E eu espero que se você for cortado, não porque Deus está te rejeitando, mas porque o teu espírito inflamado pela orfandade corre. Eu acabei de falar, Deuteronômio, ele não consegue habitar. Quem não tem a paternidade de Deus sobre si, vive como um desviado, ainda que esteja nas quatro paredes da igreja. É muito forte o que eu estou dizendo, mas tem gente perdida estando dentro da igreja. Tem gente produzindo outro tipo de fruto, e eu, sendo mais direto, obras carnais, do que necessariamente o fruto do Espírito, que está através de Jesus disponível a nós. Eu quero conversar com vocês 5 coisas de alguém que esteja passando por uma temporada, ou jornada, ou ciclo de poda. E olha, olhando os nossos 8 dias de jornada e campanha, eu creio que muitos de nós estamos. Eu diria que a nossa igreja está numa temporada de poda. Eu acredito que nós produzimos frutos ao longo dos anos. Eu acredito que 2025 nós produzimos frutos. Mas agora o Senhor está canalizando algumas coisas, endireitando alguns erros, ajustando algumas estruturas, cortando alguns focos. Porque, gente, se o agricultor deixa crescer de qualquer forma, vai crescer em lugares que ele não queria, pode invadir outros espaços. Então, quando o agricultor ele vem para podar, ele observa para a direção que está naquele galho. Ele observa se não está sendo destinado energia para um lugar que não vai produzir frutos. Sabia que a poda também existe para que quando chegar a um galho, quando chegar uma folha ali, faz a poda, porque não vai mais produzir. O agricultor consegue observar que aquilo não tem futuro, então ele faz uma poda, ele limita aquilo, e ele concentra energia, ele diminui o volume, mas ele deixa mais bela, ele não deixa as coisas podres, ele não deixa as folhas murchas, não deixa galhos secos, ele faz toda. E o nosso Senhor é assim. O nosso Senhor, ele entra com muito cuidado em nossas vidas. O nosso Senhor, ele é esse agricultor que quando olha para a nossa árvore de vida, e eu digo a gente, ele começa, deixa eu ver como está a raiz da Gabi, deixa eu ver como que está o tronco da vida do Paulo, deixa eu ver como que está os frutos da Cat. E esse agricultor, ele ama a árvore, e sempre na intenção de melhorar a árvore. Porque aqui diz que quando ele poda para fazer ela frutificar mais. Uma das alegrias do nosso Senhor é quando o pecador se arrepende. Então, quando o Senhor começa a mexer na árvore da nossa vida, ele está vendo a beleza espiritual por trás disso. A melhor coisa para nós essa noite é tomar uma decisão e ter uma convicção, meus amados, que nós precisamos estar nas mãos desse agricultor. Deixa ele olhar para essa árvore e ver o que precisa ser mudado. Deixa ele ver o que precisa ser modificado, porque no findar desse tratamento é bom. É bom.
você vai produzir o fruto no lugar certo, recebendo os nutrientes certos, vindo de Deus. Preste atenção numa coisa. A gente fala sobre a questão de poda. Olha só. Tem pessoas que entram na igreja e, como eu, talvez veio do mundo. Então bebia, estava no mundão, nas baladas, nos rolês. Talvez alguém venha de vícios, talvez alguém venha de violência. E quando essa pessoa chega na igreja, ela recebe Jesus, ela começa a mudar algumas coisas. E é maravilhoso isso, ok? A gente vê o estereótipo, o comportamento ser mudado. E talvez a esposa fala, nossa, meu marido não é mais agressivo. E aí talvez a mãe fala, Mica, o meu filho, ele não bebe mais. Talvez um pai chegue e fala, Mica, aquele menino me recebeu Jesus, ele não está mais usando droga. E essas coisas começam a ser tratadas, entendeu, Breno? É maravilhoso isso. O Senhor começa nessas coisas de postura mesmo. Mas há um momento que o Senhor não começa a tratar mais o macro. Há um momento que o Senhor começa a tratar o micro. E aí é quando Ele começa a agir na raiz, para ver o que dessa raiz está desencadeando frutos podres, que está fazendo outras pessoas comerem. Já comeu alguma coisa podre? Qualquer coisa que nós comamos que seja podre é muito ruim. Irmãos, uma vez eu pedi uma marmita, não vou falar o lugar por questão de ética, mas eu lembro até hoje, eu e a Paty, a gente ficou muito bravo. O purê veio estragado. Gente, é muito ruim. Outro dia eu fui no Hortifruti, eu trouxe algumas frutas e eu comprei morango e eu não reparei que estava tudo preto, já estava meio... Eles viram a parte bonita, né? E a parte... Você já sabe, né? Aí a Paty, tá podre, tá ruim. Eu falei, não, tá. Não, tá, olha lá. Aí ela foi tentando tirar de uns 12 morangos que tinham ali, acho que uns 3 ela salvou. Aí eu peguei um, dei uma mordida e falei, nossa. Sabe, molha assim, aí para sair até a água dele. Gente, é horrível. É horrível. Você quer produzir esse tipo de coisa para as pessoas que comem espiritualmente ao seu lado? Eu creio que não. Então é necessário a gente mexer em algumas coisas que está gerando isso aqui. E será que hoje você fazer uma reflexão, as pessoas conseguem comer do fruto que você está liberando sobre a tua vida? Outra vez você fala, não, Mica, isso aqui está sendo amargo, está saindo bem ruinzinho. Então deixa o Senhor na temporada de poda cortar algumas coisas que sejam ruins, cortar alguns detalhes, para que espiritualmente você frutifique com muito mais excelência e com muito mais gozo espiritual, de maneira tal que quem comer do fruto da sua vida tenha a alegria do Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender, se você estiver anotando, Deus poda quem Ele ama. Gente, isso aqui é extremamente importante. Deus poda quem Ele ama. Hebreus 12, verso 6, dá uma olhadinha comigo nisso. Se você não encarar a correção de Deus como amor, você vai ficar culpando, esperneando, vai ficar xingando Deus no pensamento. Se você identificou e tem convicção que Deus te colocou numa estação para aparar algumas arestas da sua vida, maravilhoso. Mas você tem que ter convicção, né? Não, John, de amor. Se você não entender que você está sendo amado, você não vai permitir que o tratamento gere vida dentro de você, e você ainda vai ficar dando cotovelada nos seus irmãos. Porque qualquer irmão que está sendo instrumento de tratamento, você vai fechar a cara e falar mal dele, brigar, sai daqui, quem é você para falar? Irmãos, no ministério pastoral, quantas e quantas vezes eu vi uma vida bem arruinada, e eu de forma singela, vocês conhecem, eu não sou de briga, mas com todo jeito ele, olha, dá uma olhada, porque eu acho que não está legal a tua vida. Não, eu não pedi sua opinião, já ouvi várias vezes. Não, pastor, deixa comigo. Porque a pessoa não discerne o tratamento, então qualquer um que é enviado até ela para tocar num assunto que o Senhor já está tocando, mas por vir um terceiro, ela fica possessa. E por que eu quero
fincar esse fundamento, é que o Senhor está te tratando, é porque Ele te ama, meu amado. Deus te ama profundamente. Deus te ama mais do que eu consiga aqui expressar. Eu sou um mero pregador, eu não tenho condições de externar o tamanho desse amor, mas a grandeza desse amor é liberado da cruz e tem uma direção: glorificar a Deus e atingir você. Você tem que se sentir amado quando o Senhor te corrigir. Irmãos, não é sempre que o Senhor nos dá uma palavra para trazer aquela paz, aquele conforto, aquela alegria. Na verdade, a cada 10, 8 que eu trago, você já me conhece. A natureza da mensagem que eu trago é uma natureza que não vai te alisar. Eu acredito que você já saiba a igreja que você está. Se você está aqui é porque você deseja não só ser confrontado, mas ser destinado. Mas também aqueles que não quiserem ficar nesse lugar, porque eu tenho uma mensagem muito direta, objetiva, né? Amém também. Que Deus abençoe numa nova fase, numa outra igreja. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor realmente me levantou para essa oportunidade e ocasião. Eu não posso concordar. Eu acho que uma das minhas missões como pastor é fazer com que você não peque gostoso, que você durma atordoado porque pecou. Meu Deus, se eu for no culto e tem nessa vida recorrente de pecado, eu vou ver aquele pastor de novo esmagando o meu ego. Vai, ou toma a decisão de não vir. É uma escolha. Mas se você quer uma mudança, transformação de vida, eu vou tocar em pontos. E os pastores dessa casa, a minha esposa, o pastor Luiz, vai tocar em pontos que realmente vai dividir a alma, vai mexer dentro de você. Mas produzirá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Eu tenho certeza disso. Olha só, o Senhor, eu não abri o meu, falei com vocês, não abri o meu. Vou ler aqui. Dá para colocar aqui? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Gente, se o Senhor te tratar, é porque Ele te ama. Se o Senhor usar a minha vida um dia para falar algumas coisas para o Mateus, porque o Senhor ama ele. Se o Senhor um dia usar a vida do Lipe para falar umas verdades para mim como pastor, porque o Senhor me ama. Se o Senhor um dia usar a Nádia para me dar um toque, um conselho, e eu estiver precisando daquela palavra, porque o Senhor me ama. Eu não posso simplesmente falar, não, sou pastor, eu tenho um título. Quando Deus está tratando, os títulos ficam guardados na gaveta. Deus rasgou o véu de cima a baixo, as elites caíram. Agora que o véu se rasgou, todos podem ser sacerdotes, acessar e ministrar diante do Senhor. Então qualquer um de vocês que um dia olharem para a minha vida e ver que se a minha vida está errada, incongruente com o Evangelho, se um dia eu estiver pregando a mensagem errada aqui, vocês têm total liberdade, com sabedoria, com amor, temor e respeito, de me chamar e falar e corrigir. E se eu estiver errado, irmãos, qual é o passo? Me quebrantar. Me quebrantar, me arrepender, irmão. Me perdoa, me ajuda a mudar. Ora pela minha vida. Mas o que eu estou querendo dizer, e criar um ambiente aqui de feedback espiritual, se alguém te der um toque, se alguém te dá um toque, alguém corrigir você alguma coisa, e for o Senhor, receba. Amém? Só que nós também não podemos dar vazão aos críticos de plantão, que eles olham 10 erros dos outros e um deles. Os críticos são o quê? Eles aplicam a lei nos outros e eles querem graça o tempo todo. Também você tem que ter cuidado. A Bíblia diz assim, aí vai virar a mira todo mundo. Eles falam com a pastora Cris, nossa, a pastora Cris ali, olha não sei o que, eles falam com o Lelão, e aí metralha todo mundo, mas na hora dele, não, eu estou bem, eu sou santo, aleluia, céus criador. Tem pecado nesse tipo de santidade aí, amém? Mas da mesma maneira que você pode dar um feedback, corrigir e pontuar o irmão, você também? Amém? Porque o Senhor usa quem quer. O Senhor pode usar, como usou a mula, o Senhor pode usar quem quer para corrigir. Gente, o Senhor já usou tanto a pequena Aurora para ministrar meu coração e corrigir. Gente, é você ser pai que as coisas mudam. A Aurora pegou a nossa rotina, ela virou de cabeça para baixo, como um papel que você amassa, e modificou muitas coisas dentro de mim.
E ela é um pequeno ser que gerou transformação na minha identidade e posição de marido e paternidade. Um pequeno ser. Então, se Deus quiser usar uma formiga, e Ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Se Deus quiser usar uma formiga para tratar você, Ele vai usar. E cuidado com o ego para não estar tão grande. Você fala, não, esse ser é muito pequeno para me corrigir. Então o tratamento aí, a escavação vai ter que ser grande. Se a formiga não resolver, Deus vai mandar outra coisa. Deus vai mandar um irmão. Vai enviar uma irmã do coque, a irmã do joelho quadrado, vai usar um pastor, vai usar uma pregação. Se múltiplas palavras não corrigirem, aí o que diz aqui? Vem um machado e corta. Sugiro e recomendo que você se renda quando identificar que o Senhor estiver te tratando. Porque no final das contas diz que Ele ama. Tem um versículo mais para frente, acho que é o 11, dá uma olhadinha no 11. Se eu não me engano, desse mesmo texto de Hebreus. Olha só. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. A sua versão talvez diga alegria, ok? Senão de... Irmão, é legal quando alguém vem e corrige a gente? Vocês aqui... Foi legal alguma vez, talvez, que eu tive uma conversa assim mais caliente com você ali? Foi legal? Fala a verdade. Eu não gosto. Na hora dá uma repulsa. Aos que não tiverem esse momento, eu sei que você vai ter um dia, amém? Mas me ama, porque eu também estou te amando no final das contas, amém? Tem uns caras aqui que já tomou umas encurvadas minhas que só Deus para eles estarem no ministério. O Lipe, o Mateus, o Lelo já tomou umas atravessadas nervosas minha. Mas eu creio que produziu algum fruto. Mas eu não faço isso com vanglória, meus irmãos. Eu faço isso porque é uma necessidade espiritual. E depois que corrigir o curso, vão produzir. É pelo Senhor, amém? Mas na hora, gente, a gente sente alegria, a gente sente tristeza. Eu já ouvi mensagem que me incomodou tanto. Eu falei, meu Deus, está me tratando disso. E eu saí um pouquinho incomodado. Às vezes acontece, gente. Às vezes acontece. Mas depois que você sai dessa estação ali de tristeza, da sua deprê, o que acontece? Você produz um fruto pacífico. Você já não quer matar o pastor. Já quer fazer um frango ao molho, chamar ele na tua casa. De justiça, por quê? Porque você vai fazer algo justo, vai ter um comportamento, uma postura. Nos exercitados por ela. Dá para colocar na NVI? Que o final na NVI é muito bom. Um, dois, três, quatro. Aí, ó. Produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, a correção trabalhou em você e produziu paz e produziu justiça. Exercitou a tua vida espiritual. Primeira coisa que eu quero falar com vocês: se Deus estiver te tratando, encare pela ótica do amor. Romanos 1, versículo 28 diz que Deus entrega os homens às suas concupiscências. Pode abrir esse texto é maravilhoso. Romanos 1, 28. Irmãos, está ficando claro? Amém? Está dando para cavar? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os... Gente, essa é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano. Quando Deus faz assim, ó. Vamos supor que eu estou em um pecado e eu não abandone esse pecado. Ele já é um pecado de estimação, já faço carinho nele. E aí o que acontece? Estou desprezando o conhecimento de Deus. A pior coisa, o estágio final que pode acontecer é Deus entregar. Os entregou uma disposição mental reprovável, ou seja, entregou ao próprio desejo da mente para praticar o que não devia. Olha a consequência, verso 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros. Próximo.
caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais. Se tiver mais alguém, coloca aí. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Olha o versículo 27, volta no 27. Ainda tem mais algo para azedar. Isso aqui, se for pregado no Canadá, o pastor pode ser preso, viu? Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, ou seja, homem com mulher e mulher com homem, se inflamaram em desejo uns pelos outros, homens com homens, cometeram atos vergonhosos, receberam em si mesmo castigo merecido pela sua perversão. Tudo isso por uma coisa, gente: Deus os entregou. Sabe o que você tem que falar? Deus, não me entregue às minhas próprias concupiscências, não entregue aos meus próprios atos, não entregue a minha própria vida, não me entregue aos meus próprios. Senhor, sabe, pega nem que seja um trem e entre no meio do caminho que se eu estiver indo errado. Senhor, intervém no meu caminho se eu estiver cego, se eu não estiver vendo. Senhor, interrompe. Senhor, tem total liberdade de me podar, de me pegar pela mão. Tem total liberdade da mesma maneira que um pai pega um filho e segura forte no braço para não atravessar a rua porque está vindo um carro, que o Senhor faça isso conosco. Mas depende de uma mentalidade. O Senhor pode me tratar, pode me corrigir. Agora, quem quer o evangelho light? Um evangelho, sabe, politicamente correto. Se você tem uma intenção, eu quero ser um bom cidadão. Deixa eu falar uma coisa: você não precisa de Jesus para ser um bom cidadão. Você não precisa de Jesus. Você pode estudar moralidade, código ética, você não precisa de Jesus. Você não foi chamado para ser um bom cidadão apenas, embora ser cristão gere isso. Você foi chamado para ser uma pessoa parecida com Jesus. Então o que eu estou querendo dizer é que você precisa produzir um coração ensinável. E quando o Senhor quiser mexer dentro de você, deixa Ele mexer. Ainda que Ele use uma formiga, ainda que Ele use um pastor, ainda que Ele use um irmão, ainda que Ele use uma irmã, independente. Segunda coisa que eu quero conversar com vocês: poda é preparação para o fruto maior. Olha o versículo 2 de João 15:2. João 15:2. Parte B: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Gente, o final da poda do Senhor é para que em seguida você dobre o resultado espiritual da tua vida. É para que em seguida você vá mais longe. É para que em seguida a tua promessa ela chegue na estação correta. Então toda a poda de Deus é num pensamento divino futuro. Olha, eu vou podar o Anthony porque daqui a pouco, sabe uma mola propulsora que você estica assim, ó? Você está podando, está segurando, mas quando soltar, para que tenha a força devida, para que alcance o fruto exato, frutos que permaneçam, frutos duradouros, frutos que partem de uma raiz saudável. Gente, é importante nós sabermos o final. Se o agricultor mexer em nossa árvore, é porque ele está pensando lá na frente. O nosso Senhor é um Deus visionário. Lá em Gênesis 3:15, ele já teve o proto-evangelho, a primeira menção do evangelho. Ei, vai ter uma mulher e ela vai engravidar e vai dar à luz um filho. A serpente vai morder o calcanhar, mas dele vai vir o rebento novo de salvação. Lá atrás o Senhor já visionário preparava a salvação para mim e você. Então o que eu estou querendo dizer é que se o Senhor mexer, podar, é porque Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro promissor espiritualmente a você. Amém? Terceira coisa que eu quero conversar com vocês: tem dois personagens que nós conversamos nessa jornada. Dois personagens. O pessoal do louvor puder subir para a gente fazer uma oração junto com o louvor. Não precisa abrir, mas se você está anotando a mensagem, eu falei 2 pontos. Terceira coisa: tem dois personagens, gente, que passou por uma poda incrível. Primeiro, José, que é o que nós estamos estudando. Quem está na leitura anual, amém?
Se você está atrasado, corre lá, hein, amém? Gente, olha o que eu anotei aqui, que eu até postei no nosso grupo lá da leitura. José, ele teve um sonho, ok? Teve uma promessa. Depois, ele foi para uma cova, porque os irmãos jogou ele. Depois da cova, ele foi vendido como um escravo. Depois de escravo, ele foi para uma prisão. E aí depois, interpretando sonhos, né, do padeiro, do copeiro, depois de Faraó, começou a ascensão, ele começou a ser promovido. Por último, se cumpriu a parte da promessa, que ele se tornou um governante. Então com 17 anos lá atrás, ele falava para os irmãos: eu vejo um feixe, o meu feixe brilha mais que o de vocês. E ele fala para o pai, fala: você vai ser maior do que eu e a sua mãe? Mas era um sonho, era uma promessa lá atrás, que ele ia ser um líder. Mas olha o que ele passa, 17 aos 30 anos, quase igual à idade de Davi de prova. Gente, presta atenção numa coisa: processos de poda são importantes, marcam e validam e credenciam as estações, para que quando você estiver na posição da promessa, você seja totalmente aprovado por Deus. Totalmente aprovado por Deus. Eu estou dando um exemplo para vocês aqui. José foi um exemplo que passou por muitas podas, gente. Muitas podas. Imagina só, você vir de uma família abençoada e você vai para a prisão. Você é acusado de abusar de uma mulher, preso injustamente. Esse homem passou por todas as fases de poda, mas foi aprovado. Foi aprovado. E todos os seus filhos foram abençoados. Segundo camarada, Davi, gente. Eu creio que as podas de Davi recebe a promessa ali. Os historiadores dizem que por volta de 17 anos ele é ungido. E quando ele é ungido, ele já vai direto ao palácio governar? Não, ele volta para o pasto. Gente, nós podemos receber promessas, e nós recebemos promessa nesses 8 dias. Mas existe uma distância entre receber a promessa e a concretização da promessa. Quando você pega um trem, preste atenção nisso aqui, Quando você vai entrar no trem, isso aqui o metrô é muito comum. Quando está chegando o trem, qual é o barulhinho que fala lá? Preste atenção entre o vão e a plataforma, ok? Como que é? Quem decorou aí? O espaço entre o trem. Isso, essa palavra mesmo, o espaço entre o trem. Gente, a gente escuta isso direto quando pega trem. A mesma coisa é quando você recebe uma palavra e você está no cumprimento aqui da palavra. No meio existem processos e podas. Se você não tiver a verdadeira sabedoria do alto, você pode cair no buraco, se perder, não discernir o tempo, culpar pessoas, terceirizar, agredir irmãos com palavras, porque você não entendeu como passar para a promessa. A falta de discernimento dos tempos espirituais pode fazer pessoas cair no vão. Presta atenção no espaço. Presta atenção no espaço que você recebe a palavra, e presta atenção no espaço que o Senhor está fazendo cumprir a palavra. Porque senão você pode cair, se machucar. E gente, eu já ajudei uma mulher a se levantar. Graças a Deus o trem estava parado, mas eu ajudei uma mulher a se levantar. Ela levantou com o joelho todo ralado. Ela entrou no tempo que ela queria de qualquer forma ir pro Brás. Ela entrou assim, ó, mancando. Eu lembro quando eu desci ali no Brás ainda com ela estava mancando. Gente, quem erra o tempo espiritual sai mancando, sai machucado. Se você discerniu a palavra que o Senhor tem para você, também tenha clareza, também tenha humildade e também tenha rendição para falar: Pai, pode fazer as podas que o Senhor achar necessário. Nós não sentamos numa mesa de cirurgia do médico e fala: eu quero ser tratado assim.
eu quero dessa forma, eu quero usar tal medicamento, me passa este laudo. Você não se medica, você não escolhe o tratamento. Você simplesmente fala o que está acontecendo. Você simplesmente fala o teu coração. Você simplesmente conversa sobre a sua ferida, sobre a sua dor. E o médico ali, ou ele digita, ou ele está anotando no papel. Ele vai para você e fala: ó, o tratamento é esse aqui. Talvez você fale: ah, não quero esse tratamento não, isso aí não, eu vou pegar um genético. Gente, quantas pessoas nós conhecemos ao nosso redor que muitas vezes chegam numa certa idade que não querem tomar o remédio, não quer tomar o remédio da pressão, estão com diabetes e aí não estão nem aí, comem açúcar doidado. Por quê? Porque não aceitam os tratamentos. Se não aceitam os tratamentos físicos naturais, quem diria os espirituais? O que Jesus quer dizer essa noite, e o que Jesus quer marcar, é que o teu 2026 pode ter podas, o teu 2026 pode ter dificuldades, o teu 2026 não vai ser só monte, vai ter alguns vales, e esses vales são importantes, porque para José chegar a governante, os vales fizeram quem ele era, os vales formaram ele, os vales aprovaram as estações, para que um dia ele pudesse ser temido pelos homens, mas para que um dia ele pudesse também ser honrado diante de Deus, e para que ele viesse a falar para os irmãos: não foram vocês que me trouxeram aqui, não foram vocês que me rejeitaram, não é por causa de vocês, o Senhor me trouxe aqui, não só para salvar os hebreus, mas toda a terra de fome. Ele entende o propósito. E sabe o que Jesus quer fazer com a gente essa noite? Colocar a verdadeira ótica. Entenda o propósito. Deus não está brigando com você, Deus não está te apunhalando, Deus não está te colocando no ringue, não é isso. Deus está te tratando numa sala de cirurgia. Deus não está pegando uma luz e falando: vamos brincar, deixa eu te dar soco. Deus não é alguém que tem prazer em te bater. Deus não tem prazer em ficar te esmurrando. Deus está tirando o que está machucando a tua raiz. Deus está mexendo em coisas que há anos está podre. E é melhor você abrir a árvore, o coração da tua árvore, e falar: Deus pode mexer. Age dentro, age fora, modifica, porque no final dessa cirurgia eu estarei sã, porque este médico não erra. Este médico nunca falhou numa cirurgia. Esse médico não tem histórico de perder algo. Esse médico, ele é perfeito, vitorioso. Quarta coisa, o que Deus costuma podar em nós. Eu anotei algumas coisas, deve ter milhões, mas você pode anotar. Dependência emocional. Talvez você seja dependente emocionalmente de uma pessoa. Deus pode mexer no meio desse relacionamento. Você não faz nada se aquela pessoa não fizer. Você não move um dedo se aquela pessoa. Você depende sempre da opinião dela para fazer tudo. E já não é mais saudável. Já é um relacionamento tóxico. Deus pode mexer no meio desse relacionamento aí. Deus pode se colocar no meio, porque não está produzindo um fruto bom. Está gerando uma dependência humana e não uma dependência de... Então quem é dependente emocional, Deus vai mexer. Eu estou avisando. Estou sendo profeta do caos, Deus vai mexer. Quem tem uma vida de pressa, ansiedade, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai desacelerar. Deus pode. A minha vida é uma loucura, minha rotina é uma loucura, pressa, ansiedade o tempo todo. O que Deus vai fazer com essa pessoa? Porque geralmente a pessoa que tem essa pressa, essa ansiedade, o que ela quer? Ela quer sempre estar no comando, sempre estar no controle. Então o que Deus faz com essa pessoa? Desacelera a vida dela e tira ela do controle. Porque se Deus não tirar ela do controle, irmão, ela vai ficar no centro. Então se você é essa pessoa que quer estar no controle sempre de tudo, quer calcular o resultado, quer sempre saber como vai chegar, você quer saber o meio, o início, o fim, Deus vai mexer e Deus vai improvisar. Não quero falar isso, mas Deus vai improvisar na tua vida. Mas o improviso dele sempre dá certo. Outra coisa que Deus vai mexer, vai podar: pecados de estimação, pecados que você tolera. Deus vai mexer. Outra coisa que Deus vai mexer: relacionamentos que drenam a sua fé ou espiritualidade. Sabe, amigos que eles não acrescentam nada a você.
São amigos que sempre quando dá você, sempre colocam você para baixo. Não, vai para a igreja não. Pô, meu, para de ser fanático, você está lendo a Bíblia. Gente, quando eu comecei a ler a Bíblia, os meus amigos falaram, mano, você está sendo muito fanático. Eu falei, cara, acabei de começar a ler a Bíblia, como é que eu sou fanático? Não, você está sendo muito fanático. Deus vai mexer nesses relacionamentos, gente, que está o quê? Afundando a tua fé. Que você já deveria ter cortado laços a tempo. Deus vai permitir que situações gerem alguma intriga, para que você tome uma decisão de abandonar quem está drenando a tua fé. Outra coisa que eu creio que Deus mexe muito e poda a gente, quebras de expectativas. Gente, isso aí está matando muito cristão. A gente tem expectativa sobre tudo. A gente tem uma expectativa sobre a igreja, a gente tem uma expectativa sobre o que vai ser pregado, a gente tem uma expectativa sobre como o Aquil vai me tratar, eu tenho uma expectativa sobre como a Vivi vai me tratar, eu tenho uma expectativa de como meu marido vai me tratar, eu tenho uma expectativa de como tem que ser. Essa expectativa que a gente cria, às vezes irreais, tá? Às vezes expectativas irreais. Sabe o que acontece? Deus às vezes não vai permitir que aconteça como você quer, e aí vai ser quebrada uma expectativa. E deixa eu falar uma coisa, faz uma massagem aqui no teu coração assim, ó. Tá tudo bem se ele quebrar a sua expectativa. Tá tudo bem se ele frustrar alguma coisa. Porque no final vai dar fruto e vai ser bom. E você vai olhar, quando você tomar os não de Deus, o não também é de Deus, amém, gente? Amém? Eu sei que a gente só gosta do sim, mas o não também é de Deus. E quando a gente olhar a árvore, a gente vai falar, Senhor, obrigado. Porque se eu estivesse olhando só para o momento da crise, da correção, eu não estaria vendo o final, o fruto agora. E no final você vai poder dizer, falar para o Senhor, valeu a pena passar a crise. Você vai poder falar assim, valeu a pena, Lucas, ser tratado e corrigido. Valeu a pena, Érica, ser mexida pelo Senhor. Valeu a pena, Alice, deixar o Senhor te tocar no mais íntimo. Valeu a pena porque no final dessa história você vai morar eternamente com o Senhor. Quinta e última coisa que eu quero falar com você, versículo 4 de João 15. Quem aceita a poda permanece no céu. Versículo 4. Depois de você ser podado, olha o que diz em seguida: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si não pode produzir fruto se não estiver ligado à videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Pouco fruto. Não, o meu tá pouco. Pouco? É pouco? Muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Ou seja, longe da videira, o que produz? Seca espiritual, gente. Jesus, me livra disso. Como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Você tem entendimento espiritual para saber onde isso chega. Versículo 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Gente, é uma convergência. Discípulo gera fruto, e quem dá fruto é discípulo. Isso glorifica o Pai. Deus é o maior interessado em você, Lene, dar fruto. Deus é o maior interessado, Gabi, em fazer você frutificar. Deus é o maior interessado. Rita, Deus é o maior interessado em fazer você frutificar dentro da tua casa. É que Deus, Ele não é um Deus passivo, nem um Deus que se esconde, nem um Deus covarde. Ele é um Deus que toca e mexe em coisas que ninguém quer mexer. Irmãos, muitos pastores não querem pregar o que eu estou pregando. Muitos líderes não querem falar ou se indispor, porque eles não querem que o membro fique acuado. Ou me fala assim, eu não vou falar com esse pastor não, toda vez eu tomo uma encontrada dele ali, eu não vou falar. Muitos líderes têm medo de falar.
Mas o nosso Senhor é um Deus que Ele mexe nas coisas feias. E deixa eu falar uma coisa: Deus não se espanta com quem você é. Deus não se assusta com quem você é. Deus não se assusta com a tua história de pecado. Deus não se assusta com os lugares que você frequentou. Deus não se assusta com as telas que você assistiu. Deus não se assusta com o que você fez. Pelo contrário, Ele providenciou um sangue do Cordeiro para te salvar e vencer todas essas mazelas que você tem medo. Porque o agricultor, ele poda para gerar fruto no final. Ele não tem medo de pegar um galho machucado, não tem medo de pegar um galho seco. Ele mexe em todas as áreas. Fique em pé comigo, eu quero orar com você. Eu creio que você tem entendido o que o Senhor falou essa noite. Gente, eu quero repetir uma coisa que eu falei no domingo. Mas olha só, nós percebemos que estamos numa temporada de poda quando nós percebemos algumas crises. Você concorda comigo que as crises fazem você sair de algum lugar? Amém? Toda vez que você está passando uma crise, você fala: meu, eu preciso fazer alguma coisa, está acontecendo. Você olha para um lado, olha para o outro. Não, Bruno, a gente fala: meu, o que está acontecendo na minha vida? Parece que o barco está balançando. Você concorda que você se locomove? É normal. As crises, elas nos impulsionam para a nova fase. As crises te levam para uma outra estação. As crises te tiram da zona do conforto e levam você ao propósito que Deus tem. É normal. Paulo pregava, tomou chibatada, fugiu do muro de uma cidade, caiu, era perseguido, todo mundo queria a cabeça dele. Chegou numa ilha de Malta, a cobra mordeu ele. Era um cara que, gente, passava vários momentos, mas ele passou uma crise muito difícil que queria paralisar o ministério dele. Qual que era? Ele foi jogado em uma prisão. E talvez você olha pelos olhos humanos e fala: meu, foi preso, já era. O cara foi preso, o ministério de Paulo, o ministério missionário acabou, gente, o ministério dele? Não. O que ele começou a fazer? Já que eu estou preso, estou numa crise, eu vou escrever carta, porque um dia o pastorzinho lá de Suzano Kel vai usar as escrituras que eu escrevi para pregar. O que eu estou pregando hoje é com base em alguém que passou pela crise e redirecionou o propósito. E graças a Deus por ele ter passado por uma crise, por uma poda, ser preso e escrever 11 cartas que têm vida. Graças a Deus por esse homem que não escolheu murmurar, reclamar, mas aceitou o tratamento. Hoje, Senhor, já que eu estou lá fora proclamando verbalmente, eu vou pregar para todas as gerações que eu estou escrevendo. Graças a Deus por um homem que teve discernimento da poda, porque Deus botou ele de estar em lugares externos, mas aprofundou o ministério dele. Você vai ficar preso, mas você vai escrever coisas que a humanidade durante todos os séculos vão falar, Paulo. Um dia eu quero chegar no céu e falar: Paulo, obrigado, porque a tua prisão me trouxe vida. A tua poda, ela não vai trazer vida só para você. Talvez você pense que a sua poda é só para você. Você sabe que a poda de José não levou vida só para ele. A poda de José alimentou e administrou os mantimentos da humanidade inteira. Ele fala no final: foi para isso que o Senhor me chamou. Deixa eu falar uma coisa: a poda de Deus hoje é para que daqui a pouco pessoas comam do fruto e você vai abençoar muitas pessoas ao seu redor. A tua poda tem a finalidade coletiva. Você está sentindo no interior, né? Mas a tua poda tem finalidade coletiva. Amém? Vamos orar? Vamos deixar o Senhor fluir um pouco nesse lugar, mais do que já está fluindo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pelo tempo de poda, pelas temporadas que o Senhor tem nos tratado, nos edificado. Senhor, nós queremos te agradecer por cada tratamento, pela poda. Te agradecemos também pelo não, Pai. Obrigado pelos nãos que o Senhor me deu, porque eles foram bons. Proteger a minha casa, proteger o meu casamento, proteger a minha vida,
as podas de maneira sábia, Senhor. Eu oro por um espírito de revelação e discernimento nesse lugar, para que cada um de nós tenhamos compreensão exata das podas de Deus, para que tenhamos direcionamento preciso daquilo que o Senhor está nos tratando. Mas fala ao nosso coração, fala ao meu, fala da igreja, tudo aquilo que o Senhor está nos tratando, para que possamos nos render completamente. Pai, eu não quero mais brigar com o Senhor, eu não quero mais entrar no ringue com o Senhor, eu quero me render, tocar meu coração e dizer: pode tocar, pode agir, pode mexer nas raízes, pode aprofundar as raízes, pode mexer na minha espiritualidade, nas minhas finanças, no meu casamento, no meu devocional, na criação da minha filha. Pai, pode agir como o Senhor quiser, porque no final das contas eu sou um ramo que não posso produzir sem a videira verdadeira, Senhor. Ah, Espírito Santo, age nesse lugar, age em nós, age dentro de nós, muda a nossa mente, transforma o nosso coração, abre os nossos olhos para ver o amor do Senhor. Revela o teu amor nesse lugar, Pai. Revela o teu amor nesse lugar, porque no final das contas nós sabemos que é o teu amor que nos leva a esses lugares, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, obrigado, Jesus. Eu quero finalizar com um versículo. Você guarde ele no teu coração. Eu falei de dois personagens aqui, né? Falei de três porque finalizei com Paulo. Mas eu falei de José e qual foi o outro? Alguém lembra? Vocês estão ligados, hein? Glória a Deus. Davi faz uma oração e uma declaração. Olha só. Pois tu, ó Deus, me provaste e nos refinaste, como refina a prata. Davi chegou a uma compreensão: eu estou sendo refinado pelo Senhor, como a prata, para que no final das contas você seja ouro, prata, diamante, belo, para que possa brilhar, iluminar as pessoas ao seu redor. Está aberto, meus irmãos, a temporada divina do Senhor. Está aberto. Encontre alegria e quebrantamento nisso. Assim como o salmista: Senhor, me refina. Me refina. Em nome de Jesus. Guarde essa frase no teu coração. Deus corta o que cresce para fora, para fortalecer o que cresce para dentro. Porque a poda é algo externo, ok? Mas ela para de utilizar a força energética necessária da seiva, então ela deixa o tronco mais forte. Ela mexe com tudo. A poda não é o fim de uma estação, é o preparo para a próxima. Mas dá a impressão que está acabando, meu. Parece que eu estou sendo atordoado, estou triste, desanimado. Fica tranquilo, a poda já está trocando você de fase. Onde a poda, há cuidado de Deus. Porque aqui diz que o agricultor poda, né? Então se Deus está te podando, porque Ele está cuidando. Onde há cuidado, certamente tem fruto. Você está sendo cuidado pelo agricultor, John, é fruto que vai vir sobre você. Raízes profundas suportam os cortes da vida. Então quem tem uma raiz profunda, deixa o Senhor. Quem não tem raiz, seu fruto está no sol, sua raiz está no sol, vai resistir à palavra do Senhor. Talvez Deus não esteja te atacando, Ele só está
você que nos